paz do Senhor Jesus, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Cantares. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já no quarto tópico, onde a noiva anela pela volta do noivo e o elogia. Isto vai até o capítulo 6, verso 9. Então, vamos lá. Aqui, o falar da noiva no último episódio, ela acaba provocando que as donzelas falem. E as donzelas querem saber onde devem procurar o amado da noiva. Ao que ela vai responder, né? Ele tinha ido trabalhar. Trabalhar aonde? No seu jardim, em lugares onde punha as suas ovelhas para pastar. Em lugares atraentes, cobertos de lírios e flores. Nós ainda estamos aqui nesta ideia de primavera, de tudo florescer, de tudo novo, de tudo fresco. E ela fala aqui uma parte bastante conhecida, que ela era do seu amado e o seu amado lhe pertencia também. E aí, nesta parte, o noivo acaba retornando para ela. Pois bem, e agora é o noivo que fala. Nós já vimos aqui que em Cantares nós temos a alternância de a noiva falar, o noivo falar e assim por diante. Vira e mexe alguma coisa das donzelas. Pois bem, então agora o homem vai falar e ele elogia a esposa e ele repete várias das mensagens, várias das metáforas que ele já utilizou antes, né? Chamando-a de assemelhando-a a alguns animais, a algumas coisas da natureza. Isso para dizer o quanto ela era bonita e o quanto ela era desejável. E aí, agora, nós passamos por uma espécie de segunda lua de mel, porque ele estava retirado e agora ele volta para ela e agora eles estão vivenciando novamente aquela frescura do amor entre eles. Ele cita Tirza e cita Jerusalém. Bom, Tirza foi a capital do Reino do Norte, quando Israel rompeu, né? Assim que Salomão morreu, Roboão assume o poder. E acontece que Jeroboão ele acaba discutindo com Roboão, filho de Salomão, e eles acabam rompendo, e eles acabam dividindo Israel em dois reinos, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Tirza era a capital do Reino do Norte, depois que eles se separam, né? Naquele episódio da separação dos reinos. E Tirza era uma capital durante algum tempo, porque depois foi Samaria, foi construído Samaria. Então, o reinado de Jeroboão, de Baasa, de Elá, de Zimri e de Omri, eles foram, né? Foi a capital lá. E depois aconteceu de eles formarem a capital e construírem uma capital muito bonita em Samaria. E, óbvio, Jerusalém era a capital antes do reino inteiro e depois passou a ser capital apenas de Judá. Então, Tirza era um lugar que era muito aprazível, muito gostoso, tal e qual Jerusalém era. Tirza era chamada de a perfeição da beleza. Então, ele fez uma comparação, Tirza e Jerusalém.
como Jerusalém sendo a sede do governo de Salomão. Então, aqui aconteceu essa comparação. Bom, nós poderíamos pensar o seguinte: se Tirza é mencionada aqui, significa dizer que o livro tenha sido escrito depois da morte de Salomão, quando Tirza era efetivamente a capital do Reino do Norte, após a divisão. Então, essa é uma das ideias de que o livro não tenha sido escrito por Salomão, mas tenha sido escrito para ele, ou em homenagem a ele. Acontece que algumas partes do livro são mais antigas, então não dá para saber com efetiva certeza quando foi escrito. A gente já discutiu isso num dos primeiros vídeos sobre Cantares. Pois bem, e ele fala que ela é formidável como um exército com bandeiras. Ora, formidável por quê? Formidável porque as bandeiras significavam o poder do exército. Aqui eu coloco a bandeira de Judá, porque Salomão era da tribo de Judá. Então, ele era formidável, com poder. O poder era onde? O poder do olhar da mulher, que era deslumbrante e era irresistível. E ele dizia que ela era tão bonita, que de todas as mulheres de um harém, ela se destacava. Só havia uma mulher que se destacasse, como era a sua pombinha, a sua pomba. Então ele trata aqui de 60 rainhas e 80 concubinas. Naquela época era possível. Quanto mais distinta a pessoa, o homem, quanto mais rico, quanto mais poderoso, mais esposas e mais concubinas ele poderia ter. O que ele está tentando dizer aqui, que ele está tentando comparar, fazer uma referência ao harém de Salomão. Apesar de que nós sabemos, e a palavra nos diz, que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Esta foi uma das razões pelas quais Salomão se perde. É uma das coisas que Deus confronta Salomão em relação a isso. Existem outras situações mais difíceis de se aceitar, né? Como a idolatria de Salomão. Mas, enfim, de qualquer forma, se ele tivesse todas essas esposas, ele não tinha, mas se ele tivesse todas essas esposas e todas essas concubinas, ela era a mais bonita. A jovem derrotava a todas em relação ao encanto, à graça, à atração sexual, né? O que a torna uma pessoa distinta, uma pessoa bastante perfeita, bastante desejável, né? E ela era a flor dos filhos da sua mãe, a flor. Ela era a filha mais distinta. Tanto é que rainhas e concubinas, aquelas do harém, reconheciam a superioridade da beleza da jovem. Então, no harém de Salomão, apesar de terem muitas esposas e muitas concubinas, ela se destacava de todas as outras. Tamanho era o amor do jovem pela noiva. E aí as donzelas começam a falar também. Então, introduz aqui a fala das donzelas. Ela aparecia como o romper da manhã, né? Quando nós temos aí uma noite escura que nos mostra dificuldades, que pode significar todas aquelas agruras da vida, dificuldades da vida, nada como uma manhã, nada como um sol que desponta. Ela era tão bela
como os luzeiros celestiais, como o sol, né? E ela estava sendo descrita aqui como normalmente se descreviam as deusas daquela época, com uma multidão de estrelas do firmamento. Ela era formidável e devia ser respeitada como um exército que marcha em redor de uma cidade com as suas bandeiras desfraldadas, das suas bandeiras abertas. Portanto, está se falando aqui do poder, do encanto dela, do poder, da beleza dela, que faz fugir toda a noite, todas as dificuldades da noite. Agora o homem fala, né, que ela era um pomar repleto de castanhas escolhidas, uma plantação de romãs, antes um jardim, né? Antes era um jardim, mas agora veja, antes deles casarem e de consumarem o casamento, antes do ato sexual, conjugal, em que eles consumam o casamento, ela era um jardim fechado. E a gente viu num vídeo anterior que ele entra nesse jardim. Agora ela era um pomar. Por que um pomar? Porque agora, já casada, ela daria para ele frutos, filhos. Né? Então, era como se fosse uma inflorescência, né, do vale. Todas aquelas flores agora se transformariam em frutos, porque fecundada. Portanto, aquela guardadora da vinha, aquela que guardava a vinha, ela era agora a própria vinha, cheia de frutos. Né? E aí ele sente desejo por ela. Ele sente como um príncipe que está numa carruagem, tamanha a importância dela. O que ele está falando aqui é que ele gostaria de repetir os atos de amor para gerar filhos. Então ele está falando aqui, é um eufemismo, é uma metáfora, é uma forma de dizer que ele a deseja e que ele quer fazer com ela. E ele a chama de Sulamita, as donzelas a chamam de Sulamita. Bom, Sulamita pode ter vários significados. A palavra Sulamita era utilizada para várias situações. Poderia ser uma mulher de Salomão, ou a rainha, a esposa do rei Salomão, e daí Sulamita. Mas pode também ser alguém nascida em Sunem, e, portanto, uma sunamita. Então, é possível tanto de um jeito, tanto do outro. Mas quem era essa pessoa, né? Sunem era uma localidade que ficava mais ao norte. Ele queria ver a jovem dançar, elas queriam ver a jovem dançar para carregar a atmosfera de sensualidade. Então as donzelas, continuam a falar em metáforas, em palavras simbólicas do ato sexual. Portanto, elas queriam que a moça dançasse a dança de Manaim. Manaim era um lugar da Transjordânia. Lembram-se quando Jacó voltava de Padã Arã para Canaã? Ele se defronta no trajeto, ele se defronta com o exército do Senhor, com o acampamento do Senhor. Então, ele, um acampamento, e o Senhor em outro acampamento. Aqui, Manaim quer dizer dois exércitos, dois acampamentos. Então, elas queriam que dançasse, né? A dança de Manaim. Como assim a dança de Manaim? É uma dança de dois exércitos, porque era costume num casamento se realizar uma dança que era a dança de espadas.
a dança de espadas, portanto, de soldados, guerreiros, exércitos que tinham a espada. Então, pode ser que essa dança de Manaim se refira a uma dança antiga, um antigo costume deles dançarem nos casamentos. Amém, amados? Bons estudos!